Isso aí, pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós iremos dar um mega treinamento sobre o quê? Essa diferença desses dois produtos aqui que eu sempre recebo muito. Ah, doutora, qual que é a diferença de espirulina e da clorela? Então, tem diferença, né? Digamos que são suplementos primas, mas a gente tem diferença, assim, na composição, por isso que a gente tem esses dois suplementos aqui na Atlântica Natural, porque um é diferente do outro e um tem um benefício que o outro não tem. A característica, né? Se a gente pegar de um produto do outro, é bem diferente. Então, é disso que a gente vai falar hoje aqui. Enquanto eu vou compartilhar aqui a tela, vou pedir gentileza para que você coloque aqui no chat um 10, se você está me ouvindo bem, se você está conseguindo visualizar a tela aqui que eu vou compartilhar aqui com vocês, 10, 10. Então, enquanto isso, peguem papel, caneta, vamos estudar aqui referente a esse produto, né, como o nosso presidente falou, pega a visão aí, quem entendeu, do Cruzeiro. Quanto mais produto a gente comercializar, seja no consumo, seja na venda do produto, isso vai nos ajudar, porque é isso que vai mover o nosso negócio, e isso que vai fazer a gente pontuar e acumular esses pontos para que você possa viajar junto conosco. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos entender a diferença da clorela para espirulina. Então, entendendo o que é a clorela, né? Então, ela também é uma microalga riquíssima em fibras, proteínas, ômega 3, vitaminas do complexo B, vitamina do complexo A e C. Possui também minerais como fósforo, potássio, e além disso, ela é riquíssima em clorofila, que é um pigmento verde que as plantas possuem e tem ação antioxidante. Na espirulina, a gente também possui, tá bom? Mas na clorela, a gente possui uma quantidade maior de clorofila. Então, essa é indicada para pessoas que querem seguir um estilo de alimentação vegetariana ou vegana. Então, pessoas que, né, são vegetariano ou vegano consomem muito tanto a espirulina quanto a clorela. Por quê? Porque ela é riquíssima em proteína. Então, vai suprir essa necessidade de proteína para que você possa fazer a sua atividade física. E também ele é um ótimo antioxidante e é recomendado em dieta para que a gente queira limpar o nosso fígado. Então, se você tem algum problema de fígado, esteatose hepática, alguma coisa do tipo, a clorela é muito interessante porque ela vai conseguir filtrar e realmente fazer essa limpeza no seu fígado e deixar o seu fígado limpo e saudável, porque a gente sabe que no fígado a gente consegue filtrar muita coisa do nosso organismo, então a gente tendo um fígado saudável, a gente filtra e fica com o restante dos órgãos em dia e saudáveis, né? Então, entrando aqui um pouquinho já nos benefícios, primeiro benefício que a gente tem, ajuda a manter a massa muscular do nosso corpo. Porque essa clorela tem grande quantidade de proteínas de alto valor biológico, ou seja, possui todos os aminoácidos essenciais necessários para o nosso organismo formar a cadeia de proteína, sendo recomendada para pessoas que praticam atividade física ou não, pessoal. Então, claro, a gente indica mais para quem quer fazer essa parte de massa muscular, mas a gente sabe, a partir dos 30 anos, a gente já está perdendo essa massa muscular, então a gente precisa repor, principalmente os idosos, porque vai tendo essa perda de massa muscular, é normal, então a gente precisa o quê? Fortalecer, fazer atividade física, fortalecer esse músculo. Muitas pessoas me perguntam, doutora, como é que a gente faz para ganhar massa muscular? Precisa pegar peso, precisa fortalecer, estimular aquela musculatura no local, seja nas pernas, seja nos braços, para que a gente consiga desenvolver um músculo. O músculo, como que a gente consegue? Fazendo atividade física, forçando aquele músculo, vai romper aquela musculatura, e nessa questão de recuperação do músculo, vai se formando novos músculos, é aí que a gente consegue fazer com que essa musculatura cresça e fique densa. Então, é desse modo que a gente consegue. Ah, quero ter músculo e não quero malhar, não quero exercitar esse músculo. Dificilmente você vai ter o crescimento desse músculo, porque a gente precisa fortalecer e estimular
esse músculo, para que a gente rompa essas fibras musculares e nessa restauração que a gente consegue restaurar e fazer com que a fibra muscular se regenere e tenha esse crescimento muscular. O segundo benefício que nós temos da clorela é prevenir a anemia. Por quê? A clorela tem boas quantidades de ferro, que é um mineral que forma de parte dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Claro que não é o principal suplemento, porque a gente sabe que para anemia o suplemento número 1 seria o ferro. Então, alimentos à base de ferro, carne vermelha, o Diazé Complex, mulher ou não, a gente consegue ter uma boa quantidade de ferro, e a clorela entra nisso sim, porque ela também tem uma boa quantidade de ferro, ajudando aí nessa quantidade de glóbulos vermelhos, sendo importante para o transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Então, quem tem anemia vai ajudar, e quem não tem vai ajudar na prevenção da anemia do nosso organismo, porque vai pegar o oxigênio e levar para dentro dessas células, de cada célula do nosso sangue. Então, por isso, ela vai ser útil em pessoas com maior facilidade para ter anemia. Então, se você sabe que você já tem uma disposição genética para ter anemia, você precisa consumir a clorela, porque vai te ajudar muito na prevenção ou no tratamento já dessa anemia. Então, mulheres que menstruam muito, ou que têm mioma, que têm muito sangramento, também vai ajudar nessa parte para que evite essa mulher desenvolva anemia. Então, pessoas que consomem pouca carne, vegetariano, vegano, enfim, são pessoas que têm predisposição a ter doença de anemia, desse caos aí, dessa déficit calórica, déficit de nutrientes do ferro, principalmente por não consumir ferro, e aí acaba tendo essa anemia. Ajuda a redução da pressão arterial, pessoal. Eu recebo muitas mensagens de vocês perguntando, doutora, qual suplemento, quem é hipertenso, é bom para tomar? Enfim, a gente não tem nenhum suplemento como benefício primário. Olha, você toma e você vai conseguir controlar a sua pressão arterial. A gente tem alguns suplementos secundários, como o chá slim, como a clorela, que vai ajudar, mas a gente sabe, quem é hipertenso, faz acompanhamento médico, continue tomando o seu medicamento, a ingestão de água é muito importante, mas a clorela, sim, ela entra para ajudar no controle dessa pressão arterial. Claro que a gente sabe que a gente precisa reduzir o sódio, tirar aqueles temperos industrializados, tudo isso para que você tenha a sua pressão controlada, mas a clorela ajuda porque ela é riquíssima em antioxidante, arginina, potássio, magnésio, ômega 3, pessoal. É diferente do ômega 3 a gente suplementar, tá bom? Não é porque já tem esse ômega 3 na clorela que a gente não consome o ômega 3. Pelo contrário, a gente precisa sim consumir o ômega 3, que é o melhor porque vem dos peixes de água profunda e gelada, então são ômegas 3 diferentes, tá bom? Para que você entenda. Então, mesmo que possua esse ômega 3 na clorela, a gente precisa suplementar com ômega 3 puro em óleo da cápsula da Atlântica Natural. Então, isso vai ajudar com que a gente relaxe as paredes das nossas artérias, evitando inflamações nos nossos vasos sanguíneos. Isso vai ajudar a controlar e a reduzir essa pressão arterial, porque se a gente não tem um vaso sanguíneo saudável, com colesterol, essa pressão alta vai sobrecarregar ali o vaso sanguíneo, o coração, que é um músculo, então vai fazer com que ele bombeie mais sangue. Nisso a gente tem também um enfraquecimento do miocárdio, que é o coração. Então, tudo isso vai fazendo com que pessoas hipertensas, ao longo da vida, uso de muita medicação, pode ter algum problema mais sério. Então, além da sua medicação, é super indicado você consumir a clorela para ajudar nessa questão de controlar os níveis e dessa pressão arterial dentro das suas artérias. Evitar doenças cardiovasculares, a gente sabe que é a doença que mais mata no mundo hoje. Então, além do ômega 3, a gente tomar todos os dias, a clorela também ajuda, porque ela é riquíssima em niacina, fibras, antioxidantes, ácidos graxos essenciais, que são nutrientes que vai ajudar a diminuir
esse colesterol ruim e os triglicerídeos no nosso sangue, que é o que evita a formação de placas de gorduras nas nossas artérias, prevenindo, sim, as doenças cardiovasculares, como aterosclerose e infarto do miocárdio, que é aquela gordura que para ali naquela placa das nossas artérias, das nossas veias, e a gente precisa o quê? Evitar o consumo de gordura, alimentos industrializados e fazer o uso dessa suplementação para que seja como uma vassourinha. Vá ali no seu vaso sanguíneo e limpe aquele vaso sanguíneo, não deixando com que fique ali aquele acúmulo de gordura, que é o que vai fazer com que você desenvolva doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, um derrame, enfim, algo mais sério. Então, a gente precisa se tratar sempre. Eu sempre falo, a prevenção é o melhor tratamento. Não espere você ter o diagnóstico de um AVC ou de ter um infarto, né? Eu escuto muito, do nada infartou. E não foi do nada. Aquela pessoa, ao longo dos anos, teve uma alimentação inadequada, fez uso de cigarro, de álcool, enfim, e chega uma hora que o nosso corpo, ele dá sinal. Então, você fazendo tudo certinho ao longo da sua vida, suplementando, pessoal, muito importante essa parte de suplementação. A gente sabe hoje que os nossos alimentos, mesmo que os saudáveis, como fruta, legumes e verduras, tem muito veneno hoje em dia que é colocado para acelerar o crescimento ou evitar que bicho dificulte e mate aquele legume, aquela fruta que a gente consuma. Então, mesmo que tenha todos esses venenos, a gente precisa consumir, claro, frutas, verduras e legumes, mas a gente precisa fazer uso da suplementação que encontra perfeitamente junto com esses alimentos para que a gente tenha uma boa estadia, uma boa vida. Não adianta nada você aos 60, aos 70 querer fazer isso. Faça isso desde os seus 20, 30 anos. Se previna, porque lá na frente você não vai sofrer dessa doença. Fulano morreu do nada, fulano infartou do nada. E não é do nada. É ao longo de uma vida que você vai se matando aos pouquinhos e tudo isso faz com que você tenha isso, tá bom? Então, é muito importante isso. Controlar o diabetes. Então, a gente ajuda também no controle da glicemia, por quê? Porque a clorela é riquíssima em fibras, que são componentes antioxidantes e anti-inflamatório. Então, a clorela promove, sim, a diminuição da absorção do açúcar e vai melhorar a resistência à insulina, melhorando seu funcionamento, sendo útil para prevenir e controlar a glicemia, o diabetes. No entanto, para potencializar os efeitos, a clorela é recomendado combinar com a prática de atividade física e alimentação equilibrada, pessoal. Então, é o que eu sempre falo, não existe uma cápsula milagrosa. Você precisa, você tomou essa cápsula, você perdeu 30 quilos. Você tomou essa cápsula, você controlou drasticamente sua glicemia. Não, é um conjunto de alimentação, atividade física, suplementação, que vai ajudar você a controlar. E se você já é diabético, já foi diagnosticado, talvez você tome a sua medicação, então continue com a sua medicação e agregue a clorela, que vai te ajudar muito nessa parte. Além disso, tem propriedades antioxidantes, porque é uma microalga que vai ajudar a prevenir complicações que podem acontecer com pessoas diabéticas, como a catarata, ou a dificuldade de cicatrização, também é muito comum em pessoas diabéticas ter o processo de cicatrização demorado, porque tem uma deficiência ali nos glóbulos brancos, que é de defesa ou de cicatrização. Então, precisa, sim, ter esse diabetes controlado, porque vai fazer com que você evite complicações com essa doença, já que uma vez você sendo diagnosticado com diabetes, dificilmente você não vai ser mais diabetes. Então, a gente precisa fazer com que prevenir e evitar com que você tenha o surgimento, que uma vez que você é diagnosticado com diabetes, dificilmente você não vai deixar de ser diabetes, porque é uma doença crônica, não tem cura. Proteger o seu fígado, como eu disse, riquíssimo antioxidante, vai ajudar a melhorar a função do fígado em pessoas que apresentam fibrose,
cirrose, ou até mesmo alguns tipos de câncer de fígado, porque vai melhorar os níveis de colesterol e açúcar no sangue em pessoas que têm o fígado gordo, que a gente fala, né? Que no caso é esteatose hepática, que você tem gordura nesse fígado. Então, essa microalga ela vai promover a recuperação do fígado em pessoas com hepatite C. Olha que legal, são pessoas que adquirem hepatite C com contaminação de água ou contaminação de frutas, de verdura, precisa fazer o tratamento, mas a clorela ajuda muito nessa questão também. Por quê? Porque a clorela tem o poder de limpar o seu organismo contra o mercúrio. Então, a gente sabe que muitos medicamentos, enfim, ao longo da sua vida, você ingere esse mercúrio, que é muito prejudicial para o nosso corpo, e o que a clorela faz? Ela consegue absorver e eliminar esse metal pesado. A gente encontra também em alguns peixes. Então, é muito interessante que ela consegue filtrar isso no nosso fígado e eliminar, não fazendo com que o nosso fígado e o nosso organismo absorva esse metal pesado, no caso do mercúrio. Vai melhorar nossa pele, nosso cabelo, porque a clorela é riquíssima em beta-caroteno, vitamina C, que vai ajudar a hidratar a nossa pele, estimular a produção natural de colágeno do nosso organismo, prevenindo o aparecimento de rugas e fortalecimento de fibra do nosso cabelo. Vai estimular o nosso sistema imunológico, porque é riquíssimo em ômega 3, vitamina C, um tipo de fibra chamado beta-glucano, que vai ter propriedades anti-inflamatórias e imunológicas, estimulando a defesa do nosso organismo e prevenindo doenças infecciosas como gripe, além de ajudar na nossa recuperação. Vai prevenir alguns tipos de câncer também, porque essa microalga tem atividade anticancerígena, evitando o desenvolvimento das células malignas do câncer no nosso organismo, já que ela é riquíssima em pigmentos antioxidantes, como carotenoides, luteína, inibindo a formação de alguns tipos de tumor. Além disso, vai proteger contra outras doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Então, se você sabe que você já tem predisposição para ter Alzheimer na sua família, é muito indicado a clorela, porque vai fazer essa prevenção do Alzheimer. E por incrível que pareça, pessoal, é uma doença que a gente está percebendo que ao longo dos anos está aumentando bastante. E aí você pode se fazer essa pergunta, por quê? Claro que tem o fator genético, mas a predisposição, porque a alimentação inadequada também está ajudando com que a gente desenvolva o Alzheimer. Então, é muito importante a gente prevenir, entender como que essa doença age, né? Que é uma doença neurodegenerativa no nosso neurônio. Então, uma vez que a gente perde essa função desse neurônio, a gente não consegue mais se restabelecer. Então, é uma doença realmente bem que judia bastante do paciente, né? Infelizmente. Então, a gente precisa, sim, prevenir quem já sabe, principalmente que tem essa predisposição para o Alzheimer. Ajuda como efeito secundário a tratar a depressão por conter grandes quantidades de antioxidantes, nutrientes e vitaminas do complexo B. A clorela pode ajudar, sim, a gente a tratar a depressão. Evitar deficiências nutricionais em vegetarianos. Então, a clorela é um alimento, como eu disse, poderoso para pessoas vegetarianas que não consomem carne ou seus derivados, porque ela é riquíssima em proteína de alta qualidade biológica, vitaminas do complexo B, folatos, ácidos graxos, minerais, ferro, prevenindo a deficiência desses nutrientes. Então, esse suplemento também tem boas quantidades de vitamina B12, que é uma vitamina que normalmente pessoas que que é vegano ou vegetariano tem essa deficiência. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica para perder peso também possivelmente precisa fazer uso desse suplemento e principalmente da vitamina B12 por conta dessa carência do complexo B12 que não tem mais absorção. E aí a gente entra nessa diferença da clorela e da espirulina, né? A gente sabe que a espirulina, a NASA recomenda, então é um alimento super indicado pela NASA, porque os astronautas levam a espirulina para consumir, porque é um riquíssimo nutriente, é um riquíssimo suplemento, riquíssimo em proteína, antioxidante, fibras, dá muita saciedade, então leva alimento em cápsula, que é a espirulina,
e a clorela também a gente pode se dizer que é considerada, porque são primas, né, são microalgas, então vai ajudar muito nessa questão de saciedade, de fibra, você que tem o intestino preso, que não funciona adequadamente, então consumir 2 litros de água por dia, e tanto a espirulina quanto a clorela vai ajudar muito bem nisso, porque são microalgas. Então, assim como a clorela, a espirulina também é uma microalga, como eu disse, pode ser usado como suplementação em forma de cápsula, no caso aqui da Atlântica Natural. No entanto, a gente percebe-se uma diferença na composição nutricional entre essas duas microalgas. Por quê? A espirulina ela vai ter menor quantidade de carboidrato e maior quantidade de gordura e proteína do que a clorela. Então, é muito importante a gente lembrar que para ter os efeitos benéficos no consumo da clorela, é necessário manter uma dieta equilibrada, orientada sempre por um nutricionista e manter a prática regular de atividade física. Como eu disse, pessoal, não existe suplemento ou cápsula milagrosa que você vai tomar, você vai perder peso ou você vai suprir todas as suas necessidades. Não, é um conjunto. Uma boa qualidade de sono, ingestão de água, prática de atividade física, uma boa alimentação riquíssima em frutas, verduras e legumes todos os dias, e a suplementação entra, assim, para agregar nisso, porque a gente sabe que a suplementação é muito viável, a gente não consegue se nutrir só com frutas, verduras e legumes, então a gente precisa, sim, fazer o uso da suplementação, e consultor da Atlântica Natural tem benefício, porque consome os suplementos com 50% de desconto, a Atlântica Natural sempre está lançando muita parte de suplementação, então entra muito bem para que você possa agregar na sua vida essa parte de suplementação, ter mais saúde, longevidade, né, que é o que a gente procura hoje em dia, chegar aos 60, 70, 80 anos com saúde. Então, eu coloquei aqui essa tabela para que a gente possa entender a diferença de fato da clorela e da espirulina. Então, a clorela, ó, tem quase o dobro de ácidos nucleicos que ajuda com DNA e RNA, que é o quê? Aquela parte de ômega 3 que vai ajudar em doenças cardiovasculares, no Alzheimer, cerca de 10 vezes mais clorofila em comparação com a espirulina. Pode ligar-se a metais pesados e a eliminar do nosso corpo. Já a espirulina é uma proteína complexa e completa, que contém minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio, frequentemente utilizada para combater anemias e aumentar a nossa imunidade. Então, a gente consegue ver uma diferença entre elas. Então, a ingestão de clorofila ela é muito indicada para o bom funcionamento do nosso organismo, já que ela é riquíssima em magnésio e possui altas propriedades antioxidantes, fazendo com que neutralize partículas que podem causar danos para as nossas células saudáveis. Então, principalmente essa parte de metais pesados, ela consegue se ligar e eliminar do nosso organismo, não deixando com que entre na nossa corrente sanguínea. A gente sabe que metais pesados pode dar problemas, câncer no intestino, no estômago, a gente pode ter doenças, né, como Alzheimer, doenças no nosso sangue, por causa desses metais pesados. Então, é muito bom a gente não tendo essa absorção desses metais e eliminando, e a clorela faz isso muito bem. Ela acaba pegando esse metal pesado e eliminando do nosso organismo. Informação nutricional também a gente consegue ver uma diferença. Então, o valor energético da clorela, 7 calorias. A espirulina, em média, vai ter 8 calorias. Proteínas, 1,8 contra 2 da espirulina. Ferro, ó, a gente tem 1,8 da clorela, na espirulina a gente vai ter mais, 6,5. Só que na espirulina a gente não tem biotina, que é o que ajuda na pele, no cabelo, que a gente falou aqui. A gente não vai ter ácido fólico, que ajuda também pessoas que querem engravidar. Então, esse ácido fólico é importantíssimo para isso também, para cabelo, para pele, para unha. Na espirulina a gente não vai ter. Zinco a gente também não tem. Vitamina B12, vitamina do complexo B, a gente vai ter maior quantidade na clorela do que na espirulina. Então, perceba, são microalgas importantíssimas, com muitos benefícios, vai fazer muito bem para a nossa saúde, mas a gente pegar essa parte nutricional, a gente consegue ver
diferença, assim, de uma e de outra. Uma pergunta que eu recebo muito, doutora, se eu tomo espirulina, posso tomar a clorela junto? Pode. Por quê? São microalgas, mas cada uma vai ter sua função e vai ter nutrientes diferentes. Então, você pode tomar, sim, as duas ao mesmo tempo, sem problema algum. Indicação de consumo da clorela, tá bom? 2 cápsulas ao dia, a mesma da espirulina. Como que a gente vai consumir? Uma cápsula 30 minutos antes do almoço e uma 30 minutos antes do jantar. Eu nunca indico consumir as duas juntas, porque a gente não consegue ter maior absorção desse suplemento. Então, toma uma 30 minutos antes do almoço, vai te aumentar na sua saciedade também, e 30 minutos antes do jantar. Com isso, a gente consegue ter maior absorção do suplemento em doses diferentes e doses separadas no dia a dia, tá bom? Doutora, não consigo tomar 30 minutos antes do almoço, tem algum problema? Não, é que 30 minutos antes do almoço do jantar, a gente tem aquele benefício de maior saciedade no nosso organismo. Então, quando a gente vai fazer a nossa refeição, a gente acaba consumindo uma quantidade menor de comida, de carboidrato, enfim. Mas pode tomar de manhã, pode tomar à tarde, não tem problema nenhum. Como estratégia, a gente utiliza antes dessas duas principais refeições para que a gente tenha maior saciedade no nosso organismo. Alguns possíveis efeitos colaterais, pessoal. Mesmo que é um suplemento natural, a gente precisa ficar atento em algumas características. Por quê? A clorela ela é muito forte, muito concentrada. Então, pode ter alteração nas fezes. Em algumas pessoas, pode ficar mais esverdeada. É normal, é por conta que ela tem alta concentração de clorofila, que é aquele pigmento verde, tá bom? Em consumida em excesso, pode causar diarreia, náusea, vômito. Em 2 cápsulas, a gente dificilmente vai ter isso, tá bom? Mas se vocês consumirem além do que o fabricante recomenda também aqui na embalagem, com 2 cápsulas, dificilmente você vai ter algum efeito de diarreia, de náusea, de vômito, enfim. O que a gente recomenda nunca consumir com o estômago vazio, sempre 30 minutos antes de uma grande refeição. Aí a gente fala do almoço e do jantar, porque a gente já tem ideia que você já fez seu café da manhã, você já fez o seu lanche da manhã, então você não está de estômago vazio para consumir, porque realmente ela é forte, quem consome sabe, e o poder da clorofila é bastante alto também, que a gente tem na clorela, tá bom? Quem não deve consumir, então a gente precisa ficar em atento, pessoas que já são alérgicas a fruto do mar, crianças também a gente sempre evita, gestante, pessoas que estão amamentando, sempre procurar um médico ou um nutricionista para que de fato tenha esse acompanhamento. Pessoas também com problemas renais, sempre deve consultar o seu nefrologista antes de iniciar o uso da clorela, por conta de ser uma microalga e possuir bastante clorofila. Então, foi isso a explicação que nós fizemos aqui da clorofila, explicamos um pouquinho o referente à diferença da espirulina e da clorela. Vou tomar uma água aqui, vou abrir o chat. Se você teve alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu respondo aqui para vocês tranquilamente, tá bom? Qual desses dois seria o melhor para quem tem nódulo na tireoide? A Cíntia. Então, Cíntia, para a tireoide, a gente não tem nada muito específico, porque tireoide é uma questão mais de parte hormonal, ou referente a algum tratamento que você fez, enfim, que pode ter dado algum nódulo, alguma coisa do tipo. Eu sempre indico, quem tem algum problema de tireoide, sempre passar com endocrinologista, fazer o seu acompanhamento, pode estar consumindo, não tem problema algum, tá bom? Mas normalmente, dependendo, vai precisar fazer uso de medicação com a parte de hormonal. E hormônio, a gente não tem nenhum suplemento que atinge nessa parte referente à tireoide, tá bom? Em nódulos. Como consumir a clorela em pó? Carol, aqui na Atlântica Natural você não precisa ter essa preocupação, porque a gente já tem ela em cápsula. Então é muito simples, vai consumir uma 30 minutos antes do almoço e uma 30 minutos antes do jantar, tá bom?
A pessoa que tem Alzheimer pode tomar a clorela? Sim, Jorge, pode, tá? Deve, como vocês viram aqui, vai ajudar na prevenção. Quem tem também ajuda, mas o ômega 3 é mais indicado pacientes que já têm o diagnóstico de Alzheimer, tá? Mas pode estar tomando tanto o ômega 3 junto com a clorela, sem problema algum. João, no catálogo a gente não vai ter tabela nutricional, tá bom? E escrito de cada produto, porque senão a gente fica com um catálogo muito grande. O catálogo é informativo de produtos para que você possa comercializar os seus produtos. A gente tem o guia de produto, que aí sim, tem todos os benefícios, tabela nutricional. É um material que você encontra dentro do seu escritório virtual, você pode até imprimir e estudar. Então, são materiais diferentes. O catálogo é mais para você fazer a comercialização de produtos, que ali vai ter os valores, e o guia de produto é um material que você possa estudar e entender mais os produtos, além dos treinamentos que nós temos aqui toda semana. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tenho hipotiroidismo, posso tomar? Pode, Isaura, sem problema, tá bom? Não vai prejudicar a função. Possivelmente você já faz uso de medicamento, então continue com seu medicamento e pode estar tomando a clorela ou espirulina sem problema algum, tá bom? Não vai ter interação com seu medicamento da tiroide. Quem já está com câncer no útero, mas fez cirurgia recente, pode tomar? Pode, não tem problema, tá? Se você tem algum tipo, assim, tá tomando algum medicamento específico, e a gente sempre aconselha ver com o seu médico, mas a princípio não tem problema nenhum, pode estar tomando. Tem alguma restrição para quem tem psoríase? Não, não tem. As únicas restrições é que realmente quem tem algum problema renal, porque vai filtrar isso, então a gente sempre precisa passar com o nefrologista e ver, mas a princípio não tem, pessoal. É uma microalga, é um produto natural. Quando a gente fala de suplementação, é algo natural. Claro que a gente tem algumas ressalvas, assim, mesmo sendo suplemento, mas é algo natural, diferente de medicamento. Então, não vai ter interação com o seu medicamento. Vamos supor, você toma medicamento para o diabetes, você pode tomar a clorofila? Pode, não vai ter interação fisioquímica que a gente fala medicamento com suplementação. São coisas diferentes. Normalmente não tem essa interação, tá bom? Mas sempre a gente fala, tem algum problema mais grave de saúde, toma muita medicação, consulte com seu médico, consulte com o nutricionista, porque ele que vai estar a par ali de você, com seus exames, a gente está distante, então a gente indica assim para massa em geral. Então tem alguns casos que é mais específico e aí a gente recomenda assim ter um acompanhamento mais de perto. Mas a princípio não tem nenhuma restrição a não ser sempre criança, a gente precisa ter esse cuidado, gestante, lactantes, então são três classes aí, né, de pessoas que a gente precisa ter essa restrição, e no caso da clorela, a gente precisa ter essa restrição aí para quem tem algum problema renal, e não vai filtrar essa clorofila direto no rim, aí pode ter algum problema, sendo que a pessoa já tem esse problema, tá bom? Então, quanto a isso, a gente precisa ficar atento. Vou deixar aqui na tela também o número de WhatsApp de atendimento a consultores da Atlântica Natural. Então, você que é consultor da Atlântica, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18, você pode estar mandando sua dúvida, sua pergunta ali referente a produto, que assim que possível a gente responde e te esclarece, tá bom? Lembrando que é só para consultor da Atlântica Natural, não para cliente. Lígia, já tomo fibra, flocos, espirulina antes do almoço. Posso incluir? Pode, sem problema algum, tá bom? Porque fibra vai te ajudar maior na saciedade. O flocos é um termogênico, então não te indicaria você tomar antes do almoço. Te indicaria você tomar antes da sua atividade física, o flocos, porque ele vai acelerar muito o seu metabolismo.
A espirulina antes do almoço, tranquilo, então pode estar tomando, tá? Só mudaria ali o focus para que você tome antes do seu treino, porque ele é um termogênico natural, vai te ajudar melhor do que antes das suas refeições, tá bom? No quesito emagrecimento, qual a gente considera melhor? Eu considero a espirulina, porque ela vai te ter essa maior aporte de proteína e vai dar mais saciedade, tá bom? Então, em quesito, assim, de emagrecimento, eu indico mais a espirulina e a clorela entra ali como secundária também, se você consumir os dois, melhor, você vai ter um aporte ali maior de proteína, de minerais, enfim, mas como a gente mostrou na tabela, em questão de proteína, a espirulina tem mais, então vai te dar mais saciedade e vai te ajudar nesse quesito de emagrecimento. Espirulina, o máximo que podemos tomar é 2 cápsulas antes de refeições, ou seja, 4 por dia. Sim, até 4 por dia. Espirulina, isso. Espirulina são 4 ao dia e a clorela são 2, tá bom? Então, 2, se você for tomar as 4, 2 antes do almoço e 2 antes do jantar, no caso da espirulina e da clorela, uma antes do almoço e uma antes do jantar, tá bom? Não te indico tomar mais do que a recomendação, Serginho, tá? Porque pode dar sobrecarga. O que você pode fazer? Toma suas 2 de espirulina e toma uma da clorela. Então, você vai aumentar seu aporte de vitaminas, de minerais, de proteína dessa microalga e não vai sobrecarregar só da espirulina, tá? Então, faz essa junção desses dois, tanto da clorela quanto da espirulina nesse quesito de emagrecimento. Vai ajudar ainda mais. Eu tomo resveratrol, aloe vera e cúrcuma, sem problema algum, Isaura. São suplementos, cada um tem a sua função, então é muito importante a gente sempre falar isso. Posso tomar aloe vera com espirulina? Pode, porque cada um vai ter a sua função dentro do seu organismo, então não tem problema algum. Você pode estar tomando todos esses, que cada um vai ter a sua função. Tomo 2 espirulina e 2 clorela à noite, a Jacira. Toma desse modo que eu expliquei para vocês, tá bom? 2 antes do almoço, 2 antes do jantar, da espirulina, e uma de clorela antes do almoço, antes do jantar, vai ajudar ainda mais do que tomar tudo só à noite ou tomar tudo só de manhã. Se eu tomar apenas 2 por dia da espirulina, vai surtir algum efeito? Porque eu sempre tomei 2. Sim, tá? O que o fabricante recomenda é até 4 cápsulas de espirulina ao dia. Se você toma 2 e você já vê um resultado, você se sente bem, continua, sem problema algum, tá bom, pessoal? Entenda. Quando o fabricante fala até 4 cápsulas ao dia, não necessariamente você precisa tomar as 4, é que a dose é até 4. Então, pessoas que fazem mais atividade física, que quer ter uma maior saciedade no processo de emagrecimento, tomar 4 é interessante, porque você vai ter maior saciedade e maior aporte de proteína. Se você não está nessa parte de emagrecimento, você quer tomar só para ter as funções, os benefícios, toma 2 ao dia, sem problema algum. Você também vai sentir os benefícios dessa microalga, sem problema algum. Qual a melhor maneira de tomar fibras complex? Gente, eu vou explicar aqui, mas sempre leia um guia de produto, tá? O guia de produto é um guia que a gente fez com o maior carinho e atenção para todos vocês. Lá tem tudo explicativo de todos os produtos, tabela nutricional, recomendação de uso. A fibra também a gente aconselha a tomar 30 minutos antes de cada refeição, porque é um composto de fibra que ajuda no processo de emagrecimento, maior saciedade, do bom funcionamento do intestino, tem inulina, que é um probiótico natural, tem quitosana, tem psyllium, que aumenta dentro do seu estômago quando a gente toma água, então vai te dar maior saciedade. Então, sempre antes das principais refeições, a fibra, café da manhã, almoço e jantar. Resveratrol, uma cápsula após o jantar. É até 2 cápsulas à noite, tá? Antes de você dormir. Isso também está escrito lá no guia de produto, essa recomendação, como que você toma o resveratrol, porque a gente tem maior absorção à noite desse produto. Então, a gente indica até 2 cápsulas à noite, antes de você dormir,
para que durante o sono a gente tenha esse rejuvenescimento, que é o que a propriedade da uva traz para a gente. Vitamina D junto, não tem problema, pessoal. É o que eu disse, cada suplemento tem a sua função, tá? Então pode estar tomando todos esses que não tem problema algum. Isso, 2 espirulinas antes do almoço, 2 antes do jantar, ou a clorela, uma antes do almoço, uma antes do jantar, e o resveratrol, 2 antes de dormir. Esse guia, pessoal, muito interessante para que vocês possam imprimir e andar junto com ele, porque lá tem todas as informações de todos os produtos da Atlântica Natural, não só dessa parte de suplementação. Então, é interessante você estudar, você ler, ali tem recomendação de uso, explicativo de muitos benefícios, porque aqui na live a gente precisa fazer um treinamento de 40 a 45 minutos, então é uma coisa rápida, né? Então, fica gravado também no YouTube, vai lá na página da Atlântica Natural, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, tem vários treinamentos, fica gravado, então é muito interessante você estudar realmente. Olha que legal. A pessoa falando que imprimiu aqui o guia, muito bom, parabéns, porque é um material para que você possa estudar e ter no seu dia a dia. Imagine, é uma faculdade que você tem ali, um conteúdo que você tem de cada produto para que você possa estudar. E eu sempre falo, você é líder da Atlântica Natural, você quer ter resultado na Atlântica, porque a Atlântica é uma empresa de produto. Então, você precisa entender de produto. Além de você usar, ser produto do produto, você precisa entender para que você possa falar para as pessoas, para que você tenha credibilidade para levar essa informação para as pessoas. Ontem mesmo, eu moro em apartamento e eu escutei o filhinho da vizinha tossindo muito. Chamei lá no grupo aqui que a gente tem do condomínio, perguntei o que estava acontecendo. Ah, não, é porque meu filho tem bronquite, tem asma, enfim. Já logo falei, opa, tem o aloe vera que a gente indica, tem os óleos essenciais que foram lançados agora. O que que eu fiz? Peguei uma amostra de óleo essencial junto com o Natos Power, levei para ela juntamente com óleo de copaíba, expliquei a forma de utilizar, e hoje ela me falou que o filho dela dormiu muito bem, respirou melhor, não tossiu tanto. Mas por quê? Porque a gente tem conhecimento de produto. Então, quando você tem conhecimento, você fica com o seu radar ligado. Tudo que aconteça ao seu redor, você sabe, você tem conhecimento, você pode indicar para as pessoas. Imagine, você não tem conhecimento, aí você tem que pegar o guia, só um minutinho, pegar o guia, ler o guia ali na hora do seu cliente. Isso não passa confiança, credibilidade. Então, quando você entende de produto, você faz venda aonde você vai, porque qualquer coisa que você escuta, principalmente nessa época agora do ano, né? Muitas doenças respiratórias, qual produto que você vai indicar para essas pessoas que sofrem de doenças respiratórias? Você já sabe? Lá no guia está tudo explicado. Então, a gente tem o aloe vera, que vai ajudar muito, a gente tem os óleos essenciais, agora de lavanda, de melaleuca, o de menta, o Natos Power, tem o Natos Bucal, enfim. Então, a gente precisa saber dos produtos para que a gente possa comercializar e levar saúde, levar benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor também. Vai ficar gravada essa aula? Sim, está sendo gravada no YouTube da Atlântica Natural. Então, depois entra lá na página, faz a sua inscrição para que você possa receber toda semana os treinamentos, e aí você pode rever esse treinamento, o papo do presidente, e estudar novamente, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Eu sempre gosto de esclarecer essas dúvidas de vocês após o treinamento, é muito importante. Então, tem dúvidas, já pergunta sim logo do treinamento, porque a gente já pode te esclarecer, e aí você não fique com nenhuma dúvida. Alguém com mais de 66 anos ajuda no rejuvenescimento? Ajuda, claro que é uma pessoa que já está com o processo bem acelerado, né, de perca de colágeno, de vitaminas, de musculatura, enfim. O ideal é, a partir dos 20 anos, a gente já suplementar com colágeno, com resveratrol,
para que a gente tenha esse rejuvenescimento facial. Vai ter alguma melhora? Vai, mas não tão grande quanto uma pessoa com 20, com 30 anos que já começou na prevenção nesse tratamento de rejuvenescimento. Mas vai sim. Pode entrar com Natuz rosto, pode entrar com resveratrol, que é o Longevity, vai ajudar nesse rejuvenescimento, mesmo que tenha 66 anos. Então, acho que é isso, pessoal. Não tivemos mais pergunta aqui, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos aqui nessa terça-feira de treinamento. É muito importante esse aprendizado. Então, anote na sua agenda, papo do presidente, depois treinamento oficial da Atlântica Natural de produto. A Atlântica sempre se preocupa com você, consultor, em trazer conteúdo para vocês verem. Treinamento de produto, vai trazer treinamento de venda, de marketing digital, enfim. Então, a Atlântica sempre está pensando em trazer conteúdo, em trazer benefício, informação para você, consultor, e você, consultor, precisa aproveitar isso. Então, se dedique, anote na sua agenda os dias de treinamento, compartilha com o pessoal da sua equipe, que é muito importante você levar conteúdo, levar informação, que aí se o seu negócio vai crescer, pessoas com informação, com conhecimento, alavanca mais o seu negócio e cresce mais o seu negócio, tá bom? Então, gratidão a todos que estiveram conosco nessa terça-feira, uma ótima semana, um final de semana abençoado aí para todos vocês, e nos vemos na nossa próxima terça-feira com o treinamento de ozônio aqui juntamente com o Ricardo, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.